Olá, consciência. Meu nome é Mário Jorge e a gente está sempre aqui tentando trazer alguma coisa que seja útil, né, para a sua evolução, para o seu crescimento espiritual, seu crescimento de consciência, em geral baseado na minha experiência e pelo meu lado, aproveitando também o meu guru Thomas Campbell, e do outro lado aqui com a gente, toda terça-feira, exceção a última, que tomamos um feriado prolongado, eu, o meu amigo Zeca Werneck, sempre trazendo aqui temas sobre as regras do jogo vida, regras do jogo virtual vida. E então a ideia hoje aqui é conversar com vocês a respeito de Matrix, o filme, né? Que costumam dizer que é o novo mito da caverna, ou é um mito da caverna atualizado ou repaginado, e o próprio mito da caverna de Platão, né? A gente quer fazer algumas comparações e discutir alguns temas e chamar atenção para o que é de positivo, né, nesse mito da caverna e no Matrix, que são úteis para o nosso jogo da vida, e que outras coisas que estão ali, mas o filme não é um documentário. Tem gente que fala que Matrix não é um filme, é um documentário. Lamento dizer, mas não é um documentário. Tem um monte de besteira lá, né? E tem um pouco de teoria da conspiração, que é algo negativo. E se você não estiver atento, ficar tomando aquilo ipsis literis, né, você vai entrar por um caminho que não vai ser necessariamente positivo para você. E a nossa ideia é discutir um pouco sobre isso. Claro que a gente não está aqui para fazer ninguém, nada descer goela abaixo de ninguém, nós vamos trazer nossos pontos de vista, né, e trocar ideias para uma maior compreensão. Aí você, claro, vai seguir tendo a possibilidade de escolher do jeito que você quiser. Se quiser adotar aquilo como, como eu disse, não como um filme, mas como um documentário, né? Documentário, É documentário. arrisco seu, porque já adianto, né? É um filme que trata de muito medo, né? É um filme que envolve um medo profundo. E você sai de uma situação onde você está com medo porque acha que aquilo não é real e cai numa outra situação que é real, mas é aparentemente muito pior do que a original. Então, é medo aqui, medo lá, né? Então, medo é o oposto de amor. Então, se nós estamos tentando evoluir na direção do amor, né, não é o medo que vai ajudar você. Então, esse é o motivo do alerta que a gente está achando importante trazer esse tema à tona. Zeca, bem-vindo mais uma vez para nossas terças-feiras noturnas, discutindo aí um pouco das regras do jogo. É isso, Mário. Muito bom. Esses dois exemplos, né, tanto do Matrix como da Caverna do Platão, eles estão aí presentes aí em todo mundo que se interessa por autoconhecimento, espiritualidade, né? São dois ícones, né, para representar um pouco aí a nossa própria realidade. E é claro que a gente tem que tirar o que tem de melhor. Eu considero que o filme Matrix é muito bom, sendo documentário ou não. Ele traz ali muitos insights, né? E eu já vi umas 4 ou 5 vezes, não vejo há muito tempo. Tem até que rever, até para me lembrar mais aí um pouco. Mas, na verdade, o que ele mostra ali no filme, muito com o que a gente diz aqui, é que a tua consciência está no lugar e o teu avatar está em outro, né? Então, isso é muito bem representado ali e é uma forma da gente entender essa multidimensão que a gente vive, né? E o filme, ele trata as pessoas, pelo que eu me lembro, né, como pilhas, né, baterias, que estão dando energia para a Matrix funcionar. Isso também é muito real, porque o nosso estado de consciência funciona como uma bateria para o consciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele como é que se fala? O combustível dele é a nossa própria consciência. Então, a gente está o tempo todo contribuindo com isso e a gente tem que estar muito atento, porque nós estamos realmente construindo a nossa realidade. Entender como é que isso funciona é muito bom. E a caverna do Platão é uma coisa menos Hollywood, né? Era do tempo do Platão, mas é bastante como um filme também, porque
era como se fosse uma projeção, né? Era na fogueira e as sombras estavam passando ali e as pessoas estavam assistindo às sombras, entendendo que aquilo era a realidade. E eu acho que uma coisa que a gente pode entender é que a gente também projeta as nossas sombras, né, o nosso personagem nesse mundo, achando que é real e na realidade são apenas sombras. Então, o que a gente está vendo, né, esse mundo ele funciona muito como um espelho. A gente está vendo o nosso próprio personagem refletido nesse espelho. E a gente precisa entender que isso não é a realidade essencial. É apenas um personagem que está sendo projetado nesse mundo, né? O nosso mundo físico é muito mais real, mais nítido do que essas sombras da caverna, mas também são sombras que a gente está vendo, certo, Mário? Perfeito, é isso aí mesmo. São Não é sombras da nossa essa, própria personalidade. não é, eu costumo brincar que a nossa realidade é Full HD, né? Sei lá, 500K, eu não sei quanto é. Mas a nossa realidade, Essa aqui a é, nossa, a nossa, além de que é tridimensional, né? A nossa realidade é sim, 3D com alta definição, com alta performance, né? Fornecido pela fonte, né? Suportado pelo canal da fonte, da fonte de consciência exatamente, maior, né? Que alguns chamam de Deus. exatamente, exatamente, Então é algo exatamente. que é muito bem feito, né? Não foi feito pelo Zequinha ali na esquina, não, né? Mas, Exatamente. como você mesmo disse, assim, se você volta 100 anos para trás, já não tinha metáforas que prestassem para descrever tão bem isso. Talvez já existisse um pouco de cinema, né? Sei lá, cinema branco e preto, cinema mudo. Se você volta 200 anos para trás, né? Não tinham coisas muito melhores. E 2.000 anos para trás, menos ainda. Já é para mim uma surpresa que o Platão tenha conseguido encontrar essa forma, né? O cara era Sim, bem sim, criativo, né? Porque ele está sim, descrevendo o que parece ser como se fosse uma sala de cinema, onde, através exatamente. sei lá, de tochas, de luz e sombras, É uma algo é fogueira, né? projetado no fundo da caverna, para quem não É, conhece, e tem pessoas ali acorrentadas que passaram a situação de um experimento mental, né? Não é uma coisa sim, real, mas é um experimento mental para você enxergar as coisas. Então, aquelas pessoas que estão ali acorrentadas a vida inteira na caverna, cresceram vendo as sombras, aquele filme feito de sombras, com baixíssima definição, e achando que aquilo é realidade, né? Tomando aquilo que eles estão percebendo da forma como eles estão interpretando e achando que é tudo que há, ok? Nesse meio tempo, algum deles, segundo Platão descreve, foge daquela caverna, encontra a saída da caverna e descobre lá fora, para surpresa dele, uma realidade de uma definição, né, como a nossa, né, 3D, colorida, iluminada pelo sol, durante o dia, à noite pela lua e pelas estrelas, e ele fica maravilhado com sons, cores, cheiros, né? Tudo que tem nessa outra realidade. E ele fala: Nossa, isso aqui é que é realidade. Então, está simbolizando um despertar da consciência. Então, aquele ser que sai da caverna, que faz aquele esforço e que descobre esta nova realidade, este novo nível de realidade, do qual o anterior é apenas uma parte mal interpretada dela, né? E ele desperta. Então, é a figura do despertar, né, para algo maior, né, para algo mais real do que a própria realidade até então, é sobre o que o mito da caverna está falando. E aí ele vai mais fundo, né? Ele mostra que esse personagem acaba voltando para a caverna, ele acaba lembrando, ele depois de ver aquela vida linda ali, ele lembra dos colegas aprisionados na caverna, vivendo aquela vida medíocre, e ele vai tentar virar um pastor salvador dos outros, vai tentar mostrar para eles, porque assim, ele achou aquilo tão maravilhoso, não é possível que os outros não quisessem vir com ele. Então a gente já vai vendo que naquela época não era muito diferente de várias outras épocas, às vezes inclusive a nossa, aonde as pessoas que querem trazer uma verdade, querem divulgar, precisam estar alerta, porque nem sempre as pessoas querem ser acordadas, né? E ele volta lá e ele acaba sendo exterminado, porque todo mundo acha que ele é louco,
e acabam dando fim nele, que onde já se viu ele ficar inventando aquelas ideias malucas de uma realidade mais real, uma realidade maior, uma realidade com maior definição, uma realidade 3D, né? Então, assim, ele parece muito, né? Ainda bem que a coisa evoluiu bastante, porque senão, a essa altura, nós que estamos aqui tentando descrever sobre as regras do jogo, eu e o Zeca, o Tom Campbell, o amigo barbudo lá, como chamou, me sumiu o nome agora, Prembaba. o Prembaba, já teria sido todo mundo queimado, enforcado, Sim, com certeza. apedrejado, Com né? certeza. Com certeza. Então, Não, então, existe ainda isso, né? claro, claro, e depende do local do mundo em que você esteja, e a gente não está muito longe disso hoje em dia, o que você está falando aqui, daqui a pouco é glosado, né? É retirado do ar, vem um gancho, cata você pelo pescoço e joga você na cela e te esquece lá dentro, se não te der fim pior. Então, tem muitos lugares do planeta onde algo assim jamais poderia ser falado e, se fosse entendido lá, com certeza, provavelmente seria cortado o canal, não seria Sim. permitido, e seríamos apedrejados em algumas destas localidades. Eu sei que por qualquer coisa estão apedrejando as pessoas. Então ainda temos isso no mundo, o mundo tem de tudo, mas felizmente aqui no nosso pedaço ainda está dando para fazer, então aproveitem para assistir esses vídeos e comentar e compartilhar enquanto isso ainda é possível. Pois é, tanto na caverna quanto na Matrix, os dois ali foram perseguidos, né? E não queriam que eles expusessem a realidade, né? Foi essa descoberta acende um perigo, né? Para o sistema, né? Então a gente está dentro de um sistema que funciona, né? Esse sistema que a gente vive hoje ainda é como se fosse uma caverna, é uma matrix, né? Ele tem pilares, né? Tem o pilar financeiro, tem a mídia, tem o governo, tem a religião, e esses pilares estão sustentando essa matrix, né? E a gente é domesticado desde pequeno para viver dentro dessa sociedade do jeito que ela já funciona. E quando você tenta romper isso para lá ou para cá, o próprio sistema acaba querendo que você saia do jogo, né? Seja interrompido. Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, tem essa maneira da gente se comunicar cada vez maior, então a informação ela está cada vez mais facilitada para todo mundo tem acesso. Fica muito difícil agora de controlar isso, né? Essa época que a gente está vivendo. E eu acho que a gente está vendo aí no mundo essa ruptura da Matrix. Eu acho que isso está acontecendo de alguma forma. Pode não ser da forma que a gente queria, que a gente imaginava, que fosse tudo um mar de rosas e todo mundo começasse a tocar flauta, ver anjo e ficasse tudo branquinho, bonitinho. Mas o que a gente está vendo é uma grande ruptura, né, da Matrix. Isso está acontecendo e, claro, está cobrando um preço de todos nós. E acho que cada um de nós, nesse momento, a gente tem que buscar cada vez mais entender isso, buscar autoconhecimento, para contribuir de uma forma que isso possa acontecer mais suavemente possível, porque vai acontecer, não tem mais volta o que está acontecendo no mundo, né? Os pilares já começaram a ruir, então fica muito complicado agora deles conseguirem botar remendo nesses pilares como estão tentando. Esse é o processo que a gente está vivendo e é importante que a gente olhe para trás esses exemplos, essas metáforas. O Yogananda, que foi quem trouxe o yoga para o Brasil, ele usava muito a metáfora do filme, né? No começo do século passado também. E a gente gosta de usar aqui do jogo de realidade virtual, né? Que não deixa de ser uma matrix também, né? E uma caverna. Você está dentro desse jogo, enquanto você está acreditando que é real, você está dentro da caverna, você está dentro da Matrix. Na hora que você desperta para o jogo, que você entende que está no jogo, você começa a se libertar da caverna. Você começa a botar a cabeça para fora. E é claro que você não vai sair do jogo, mas você vai olhar para o jogo de uma forma diferente e jogar de uma forma muito mais prazerosa, muito mais eficiente e produtiva para você e para todos que estão à sua volta. Então, é muito importante esse conhecimento.
entender. E no Matrix tem essa teoria da conspiração, e tem lá aquele negócio todo de piorar a situação quando você acorda, mas na verdade o que a gente está falando aqui desde sempre é que o jogo só melhora quando você acorda, cada vez mais. Claro que você passa a ver mais a tua própria negatividade. Então existe até um confronto com você mesmo, de você começar a olhar e ver o quanto que você é egoísta, o quanto que você é orgulhoso, o quanto que você é vaidoso, o quanto que você é invejoso, o quanto... todos aqueles pecados capitais que todos nós temos como personagem começam a ficar cada vez mais expostos. E isso, claro que pode ser um choque. Mas, na verdade, é a maneira que você tem de melhorar eles, de lidar com eles. Você bota a luz, né? Então, essa saída da Matrix é uma forma de iluminação, como sair da caverna foi uma forma de iluminação, de ver luz, né? Fala, Mário. Não, tá perfeito. É a única coisa que eu quero fazer é um preâmbulo, porque eu comentei antes sobre esta questão da parte negativa do Matrix, mas a gente ainda, ao vivo, depois que a gente ligou o microfone, a gente não comentou ainda. A gente fez a primeira Sim. introdução Ah, com a sim. questão do mito da caverna, para refrescar a memória, ou de quem não conhecia o que se trata o mito da caverna, que eu já deixo claro que é uma forma mais positiva de tratar do tema do que o próprio Matrix, ainda que o Matrix seja uma forma mais atual, que nos permite entender essa questão do videogame e de uma realidade imersiva, né? Imagina um videogame do futuro, onde você não precisa de controles, você mergulha, né? Você se conecta e passa a viver como se estivesse dentro daquela realidade com um corpo, sem necessidade de joystick, de olhar a tela, nem nada, em 3D, né? Então, o Matrix mostra o que é um jogo de realidade virtual imersiva em rede, né? Então, isso é um conceito que muitas pessoas hoje ainda não têm e que o Matrix é extremamente positivo para isso. E sempre que eu indico um filme, eu explico por que eu estou indicando e por que ele é positivo. E que ele não é positivo em tudo que ele traz, né? E o Matrix, diferente do mito da caverna, que era justamente essa questão, a gente começou pelo mito da caverna para poder chegar nesse ponto e dizer qual é a diferença. O mito da caverna era uma ideia extremamente positiva de uma realidade mais sutil, de melhor qualidade, né, onde o cara estava despertando de algo que era terrível, horrível, né? Imagina você trancado numa caverna olhando para as sombras, né? Imagina, né, as condições dessa caverna. E aí você sai, vê que Acorrentado. tem uma realidade onde tem água corrente, sol, lua, ar fresco, comida, pessoas, né? Você está interagindo com pessoas verdadeiras, né? Então, é um mito onde o cara desperta para uma realidade maior e melhor. Então, é nesse aspecto que eu chamo o mito da caverna de positivo, né? É um despertar para algo melhor. E o Matrix, ele tem essa questão da conspiratória nele, e o cara tá lá sendo mantido prisioneiro. Você veja que os caras estão na caverna, também tá prisioneiro, porque se tivesse solto, ninguém ficaria parado olhando para a parede vendo sombras, né? Então ele precisava criar uma forma de que os caras fossem obrigados a ficar ali. Mas no nosso caso, nós não estamos obrigados a ficar. A gente pode despertar, só que a gente opta por seguir acorrentado a nossas ideias, né? Então ele está tentando associar essas coisas. Agora, no Matrix, o lado negativo é quando o cara desperta, que é o Neo, tá insatisfeito com a realidade dele, achando que tem algo mais, que aquilo não é possível que seja aquilo lá, né? Aquela vidinha que ele acha que não presta, que não é grande coisa. E ele começa a investigar e acaba encontrando com outros despertos, né, que o ajudam no caminho de sair daquilo ali. E ele descobre que aquilo é uma realidade imersiva, um jogo em rede imersiva, onde ele pensa que está numa realidade, mas quando ele acorda de verdade, o corpo dele está preso dentro de uma cápsula onde estão sugando a energia dele e estão embutindo ideias de ilusão na cabeça dele. Ele está vivendo num mundo em rede, né, criado totalmente virtual, e quando ele acorda para o mundo, ele descobre que o mundo é uma droga gigantesca, onde houve uma grande guerra, os humanos perderam e as máquinas estão
chupando energia, usando os seres humanos para chupar a energia deles, enquanto eles estão lá imersos, achando que estão vivendo uma vida normal dentro de uma realidade medíocre. Então, a realidade, ele sai de uma realidade medíocre e vai para uma realidade terrível, né? E é isso que eu queria ressaltar. Então, é uma questão de conspiração mesmo. Imagina, você está, as máquinas escravizam você, colocam você dentro de uma cuba, se conectam na sua cabeça, inventam uma realidade para você. É muito parecido com o mito da caverna, de alguma forma, né? Porém, esse despertar é para uma realidade mais terrível do que a realidade em que ele aparentemente estava. Então, e é uma realidade conspiratória, ou seja, existem seres malignos, as máquinas, que estão mantendo os humanos como prisioneiros, quando, na verdade, né, nós aqui hoje somos prisioneiros das nossas crenças, dos nossos pontos de vista, das nossas limitações autoimpostas, né? Coisas que, por isso que a gente está se dando ao trabalho de discutir e esclarecer aqui, as pessoas, por um caminho de compreensão, um conjunto de compreensão, de busca de compreensão, de autoconhecimento e de prática disso, a pessoa pode sair e pode despertar, e a realidade maior, uma realidade de máquinas, onde você estava sendo subjugado. Existe sim o aspecto que o Zeca comentou, né, de que você, veja, esse sistema, quando a gente fala do sistema, o sistema nada mais é do que o conjunto das pessoas que já estão perdidas ali, né, se auto-infligindo aquilo em conjunto e criando talvez uma consciência coletiva negativa de gostar e achar que vive daquele jeito e querer dominar uns aos outros ali, e nós estamos, por ter escolhido e seguir escolhendo esses pontos de vista, estamos dentro desse mesmo, essa mesma consciência coletiva negativa que nós mesmos estamos criando e escravizando uns aos outros ali, né? Que nem aquela história dos macacos na gaiola lá, né? Toda vez que o macaco ia pegar a banana, alguém jogava um jato d'água. Aí, quando todos os macacos já sabiam bem que aquilo ia acontecer, os caras tiram o macaco e põem um novo. Aí nem precisa jogar mais jato d'água. O cara vai tentar pegar a banana, os outros vão lá e, né? É outra Realmente. forma de enxergar como é que você pode parar numa situação dessas. Nós somos doutrinados, né, pela sabedoria popular comum que vem de pai para filho há gerações, de que as coisas são como são, ou seja, estamos presos aqui nesta caverna, olhando para a parede, vendo as sombras e procurando nos divertir com isso, porque é só isso que tem mesmo, né? Então, as prisões são nossas, né? Nós estamos aceitando e criando. E o nosso despertar não vai levar a gente para uma vida pior, vai levar a gente para uma vida melhor, né? Nós começando pelo interior e se expandindo para o exterior. Se todos despertassem e passassem a viver de uma forma mais amorosa, o mundo mudaria da noite para o dia. Só que depende de que cada um faça o seu processo de despertar. Com a vantagem de que, voltando ao tema, hoje nós temos a internet e as pessoas podem escolher, né, buscar informações, podem buscar livros, buscar textos, buscar treinamentos e tratar de buscar, né, se ela está insatisfeita e percebendo que não é aquilo a vida, não é o que ela acha que deva ser, ela quer buscar e quer despertar, ela tem por onde, né, ela tem aonde recorrer. Ela não está amarrada, né, exceto os grilhões das pessoas são os próprios pensamentos, as próprias crenças, né? Não sei se isso deixa, mas acho que deixa bem diferente, Zeca. Aí a questão do que é Matrix, do que é mito da caverna, eles são muito parecidos, têm conexão, mas não necessariamente em Sim, 100%, né? sim, com certeza. Na verdade, são ótimas metáforas, né, que a gente usa para essa linguagem, né, da espiritualidade, né, do inconsciente, né, do que a gente não vê, né, desse mundo invisível. Ela é o maior desafio, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender, e é natural, né? Então, a metáfora, ela é uma forma de linguagem muito rica, né? Que traz ali alguns insights que a gente possa entender o nosso próprio processo. Porque você está aqui para sair da caverna, você está aqui para despertar da Matrix.
né? Mas o que que é essa caverna? O que que é essa Matrix? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender, porque o jogo, né, que a gente chama aqui do jogo da vida, ele é feito para você acreditar numa coisa que você não é. Então, enquanto você nasce aqui dentro do jogo, você já nasce dentro do jogo. Então, a primeira identificação que você tem é com o teu corpo. Então, você acha que você é teu corpo, né? Então, você é bebezinho ali, o que que você está sentindo é o teu corpo, você está usando teus sentidos para interagir com o mundo, né? É tato, é visão, é olfato, é paladar. Então, você está interagindo com o mundo através do teu corpo. Depois você recebe um nome e começa a criar um personagem. Então você começa a acreditar que você é aquele personagem. Essa crença, ela é desde bebê. Então é uma crença muito forte, o que faz com que você realmente passe a acreditar o resto da tua vida que você é aquilo. Então, quando chega alguém que diz que você não é isso, que você é outra coisa, que você não sabe o que que é e que você não consegue identificar, fica muito difícil de você aceitar, né? De você acreditar e você acha que aquilo é uma coisa muito distante, que é para poucos, esse negócio de se iluminar, de despertar. Ah, deixa isso para lá, isso aí eu não entendo isso direito e vamos tocar a vida aqui e vai vivendo ali, seguindo tudo que foi colocado dentro do teu ensinamento infantil e que você leva para a vida adulta. Então, é importante ir buscando essas metáforas, seja do Platão, seja da Matrix. Eu falei do Yogananda, que usa muito o, esse conceito da gente estar vivendo dentro de um filme, né? Os orientais, eles têm muito esse conceito de Maia, que isso aqui é uma ilusão. A gente está tentando mostrar aqui que é como se fosse um jogo de realidade virtual, né? Em que em vez de você botar a máscara, você coloca o corpo e participa desse jogo, mas você não está dentro dessa dimensão, você acessa essa dimensão através do corpo. São metáforas, né? A gente vai tentando cada vez mais deixar isso claro. E cabe a cada um aí buscar o que pode ser mais, ter mais afinidade com o que você viu durante toda a sua vida. Mas é importante entender que é isso, tem mais coisa por trás do que você acha que é real. Tem muito mais coisa por trás do que você acha real e vale a pena correr atrás disso, buscar, tentar entender através de meditação, de autoobservação, de estudo, né? E isso tudo vai abrindo portas dentro de você mesmo para você encontrar essa realidade no seu interior, porque é lá que está. Você não vai encontrar nunca isso aqui fora. A gente fica aqui procurando coisas aqui fora, cada vez mais a gente vai buscando realizações, conquistas, prazeres, achando que vai realmente encontrar o que a gente está procurando inconscientemente aqui fora. E, na verdade, essa procura é toda para dentro, né? Então, esse mundo ele funciona como se fosse essa caverna, né? E você acha essa caverna muito bonita, muito atraente, ela realmente é, ela tem paisagens lindas, ela tem prazeres ótimos, ela tem cores, né? Cheiros, sons. Então, é uma realidade que não dá muita vontade de você se desconectar dela, né? O jogo é muito bem feito, a tecnologia é muito avançada, né? E agora, se a gente começa a entender que a gente está dentro de um jogo com uma tecnologia muito avançada, a gente pode realmente conseguir hackear, né? Tem os hackers aí que vão lá nos códigos. É isso que a gente está tentando fazer aqui, trazendo uma outra metáfora, né? Esse negócio da metáfora é importante porque a metáfora tem uma característica. Você vai dar uma descrição, né? É, pode ser verbal, né? Que nem a gente está comentando aqui, mas quando você fala de um filme como Matrix, você já está lá a metáfora pronta do filme, né? Então, assim, a vantagem da metáfora é que ela não é uma coisa de entendimento único, que todo mundo precisa ter um grande entendimento para entender aquilo profundamente. A metáfora, ela vai se adequando à habilidade, à competência desenvolvida até ali por cada um, né? Seja lá até onde for que o seu avanço por sua conta chegou,
quando você se defronta com uma metáfora, você vai ter uma compreensão possível dela que vai até os seus limites, das suas possibilidades. E quanto mais você evolui, né, quanto mais você avança, quanto mais você amplia, mais você enxerga na metáfora, mais você enxerga da metáfora. Então, a metáfora, ela é flexível. Você vê algo e quem consegue extrair algo, alguma coisa, extrai aquilo. Quem consegue extrair outra coisa até outro ponto, extrai aquilo. Então, assim, ela é super flexível, né? Então, ela dá conta. Quem vê só o básico, nós estamos num mundo irreal, ele é virtual e tem uns seres malignos aí abusando da gente. Bom, foi o que deu para você ver, mas dá para você ver também que tem uma zona de escape e foi o que você viu até ali, né? Então, agora, você pode, né, começar a fazer outras associações, como aqui com o nosso eu real, com a nossa consciência, que é aquilo que você realmente é, que está experimentando uma vida dentro desta realidade virtual, né? Está experimentando este jogo e, mesmo estando desperto, sabe, começa a compreender que veio aqui por um motivo, e que o motivo são as oportunidades de crescimento e aprendizado, e vai passar a viver dentro do jogo, sabendo que está no jogo, extraindo o melhor proveito, vivendo com melhor qualidade. Não é que vai, não, então vou sair daqui. Não, o objetivo não é fugir daqui, né? E o objetivo é aproveitar, limpar aquelas necessidades de limpeza que você tem, se descartar dos medos, se descartar das crenças, né? E continuar crescendo e aproveitar essas oportunidades, porque se não fossem oportunidades excelentes de experiência, não teria por que você vir para cá. Você não veio para cá arrastado e degradado, né? Aqui o Tom costuma chamar que é um fast track da evolução da consciência, né? Então, se você ficar sentado lá na nuvem tocando harpa, vai evoluir, vai levar 1000 anos para evoluir um dia, é uma coisa. E aí você tem a oportunidade de interagir aqui uns com os outros, dentro de ambientes, dentro de determinadas perspectivas é, é, metafóricas, porque tudo aqui é uma grande metáfora, seja um cinema, seja uma caverna, seja um filme, seja um videogame, tudo na vida são metáforas, né? São criações mentais que a gente vai tendo a oportunidade de interagir e ter sentimentos, sensações, pensar a respeito, avaliar e crescer com aquilo, né? Aprender coisas, né? Se tem a única forma que você tem de desperdiçar uma vida, dure ela quanto durar, é você não aprender nada aqui, não aproveitar nada, né? Isso aí é um desperdício total, com tanta oportunidade de aprendizado em cada canto, cada esquina, cada acontecimento, cada situação. Você não aprender alguma coisa e não voltar, né, no fim do seu pacote de experiência com este avatar, com este personagem, não levar nada de crescimento daqui, isso é um desperdício gigantesco. É possível, é admissível, né? Mas assim, até porque, né, o maior prejuízo é seu mesmo, né? Cada um que está tendo a oportunidade de aprender alguma coisa e fazer melhor na sequência com aquilo que cresceu, com aquilo que evoluiu, vai sofrer menos porque vai estar fazendo melhor, vai saber que está fazendo melhor, vai estar fazendo melhor para si e para os outros, né? Vai estar compreendendo mais do que é o amor, o benefício é seu, né? Você vive melhor, enquanto que se você insiste em mesmo que a, que a lousa esteja na sua frente, alguém esteja esfregando seu nariz na lousa, e você insiste em não aprender, aquela lição fica sendo repetida na lousa para você, e às vezes mais dolorida, né? Então, assim, é do seu maior interesse, não por punição, mas por evolução e superação dessas necessidades que a gente tem, e casadas com a oportunidade de aprendizado, é a maior vantagem sua, a maior vantagem para você. Agora, é uma questão de despertar, e então, voltando à raiz, o mito da caverna e o próprio Matrix, eles estão mostrando situações onde os personagens estão passando ali por coisas em que eles estão vivendo de uma forma que não é agradável e estão buscando, acabam por causa do incômodo, porque se tivesse tudo maravilha, ele estava lá, encostadão, e ele não estaria se sentindo incomodado. Para que ele vai procurar saber mais?
Para que ele vai procurar adiantar? Então, assim, na maioria dos casos, salvo exceções, as pessoas são incomodadas, né? E é o incômodo que nos leva a buscar ver se tem outras formas, o que está acontecendo, e que nos estimula a mudar e a crescer, né? Porque enquanto a gente não entende que é sobre aprendizado e começa a buscar por vontade própria, o que nos movimenta é o incômodo. Enquanto as coisas estão minimamente confortáveis, você se agarra às situações como elas estão. Assim como os caras da caverna lá. Eles, quando o cara voltou para avisá-los numa primeira mão, eles não quiseram saber de nada. A situação ainda não está desconfortável o suficiente para eles se interessarem em sair de lá, não é verdade? Pois é, esse é o grande problema, porque, assim, não sair da caverna, ele vai nos causando incômodos. Esses incômodos vão amadurecendo e vão se tornando transtornos, doenças, é, angústias, que todos nós acabamos sentindo de alguma maneira durante a nossa vida e a gente não sabe nem identificar. Mas é o nosso próprio sistema nos orientando de que alguma coisa não está boa. E aí a gente, né, dentro desse mundo, que um dos pilares também é a indústria farmacêutica, a indústria de drogas, a gente usa o remédio, a própria droga, para amortecer esses transtornos, essas dores, tudo isso que vai aparecendo e que, na verdade, são sinais que a gente não está no caminho correto, que a gente tem um outro caminho para percorrer, mas a gente insiste em ir naquele caminho que a gente acredita que é o nosso melhor caminho. E o nosso sistema está querendo nos mostrar que é diferente. Então, muitas vezes, só quando essa dor se torna insuportável é que você vai querer realmente sair da caverna. E às vezes não é possível, porque você já está num lugar que a caverna já está muito profunda, você já está muito soterrado e você não consegue sair dali. Cada vez mais o que a gente está vendo hoje, e isso, como a gente falou no começo, essa divulgação dessas ideias de autoconhecimento, desses caminhos, tem que ser trazidas para as crianças. As crianças têm que começar a aprender sobre isso. Porque depois que a gente já está mais velho, isso fica muito mais desafiador. Você acaba se tornando com hábitos muito profundos, com vícios, com crenças muito enraizadas, e depois para cortar isso fica muito mais complicado. E isso é fruto dessa ignorância desse processo todo, porque também não é nossa culpa. Os nossos educadores também foram educados dessa maneira e nos ensinaram isso. Só que agora nós estamos vivendo num mundo em que isso está sendo mais comunicado, inclusive para as pessoas mais jovens. Mas as pessoas mais jovens também têm uma dificuldade muito grande de entender, porque elas ainda não estão tão incomodadas como estão as mais velhas. Então, a gente precisa achar aí uma maneira de comunicar isso de uma forma que não precise ter tanta dor para a pessoa querer buscar essa fuga da caverna, né? Você sair desse labirinto. Você tocou num ponto crítico, né? Que vários momentos eu me questionei, me questiono, que é justamente isso, né? Eu, infelizmente, eu não acordei na minha vida o suficiente a tempo de fazer um repasse que impactasse as crianças, que impactasse os filhos, né? Porque meu processo de despertar começou em 2006, né? É claro que teve outras coisas antes que também contribuíram, mas assim, ele começou significativamente com o impacto do falecimento da minha ex-esposa, e onde foi um pico de dor que realmente me empurrou para fora da bolha em que eu vivia e que detonou tudo. Aí demorou um pouco para eu mastigar isso um pouco melhor e começar a buscar e começar a tentar entender o que estava acontecendo. Mas aí já era tarde, né? Porque nessa altura as crianças já tinham 12 e mais 5, 17. Então, assim, já estavam fora, né? Já tinham sido. Eu já tinha repassado adiante boa parte daquilo que tinha recebido, e eu tenho certeza que muita gente que nos ouve vai compreender isso perfeitamente, inclusive você, né?
Assim, você começou também a despertar numa idade menos avançada que a minha, mas mais Não, já era avançada também. que para atingir filhos pequenos. E a gente, o que você falou é muito importante, quer dizer, quanto antes a gente conseguir chegar lá e não deixar porque somos nós mesmos que estamos trazendo isso das cavernas, infectando a próxima geração, e depois você Perpetuando. tem que, veja, o sistema ele funciona, despertar é parte do processo de crescimento. E a gente acaba fazendo um esforço, alguns de nós chegando a esse ponto, né? Mas seria interessante que a cidade média fosse baixando até atingir, porque se a gente consegue pegar uma criança em tenra idade e dar uma oportunidade para ela, com conhecimento, vamos dizer que eu tivesse que criar hoje em dia uma criança pequena, né, eu já tentaria fazer isso de uma forma diferente, passando conceitos diferentes do que aqueles que eu passei. Eu não fui a mesma coisa que meu pai, mas também não fui tão melhor assim que pudesse ser uma diferença significativa. E essa atividade de chegar lá é complexa, porque até a gente despertar, às vezes já passou da faixa em que isso impacta a Dá para os próxima, netos. Dá para né? os netos. Exatamente. É só se formos por aí. Mas aí você vai ter que é um terreno minado, que você está entrando na seara dos seus filhos, que já estão com Sim, outra cabeça, sim, né? com Então, assim, é certeza. tudo delicado, é tudo delicado. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, como você costuma dizer, o processo em si é muito inteligente, e eu concordo plenamente com isso. Esse é um processo que vem se desenvolvendo há bilhões de anos, né? E ele É, veio chegando, e nós estamos chegando num ponto de despertar hoje. Não quer dizer que não houve pessoas despertas no passado remoto, na antiguidade, claro que houveram. Mas a gente também não tem certeza de que esses despertos que houveram foram pessoas que vieram aqui já com uma consciências que vieram aqui com alguma missão de ajudar a clarear, botar um pouco de luz nesta caverna, né? Então, assim, eu não tenho como dizer que vai dizer um Buda, um Jesus, um sei lá quem, eles já não vieram, não é que eles despertaram aqui, né? Eles tiveram um processo e tudo mais, mas eles já vieram melhores do que a média que a gente tinha, eu acredito, justamente para ajudar a melhorar essa média e puxar essa média para cima. De qualquer forma, é um ambiente que vem estimulando, e realmente uma das coisas que o Tom fala que você chamou aí, essa questão do que a gente tem hoje de acesso, né? Qualquer um que esteja com o mínimo de vontade, se fizer uma procura e começar a esbarrar por aí, vai ouvir várias formas diferentes, porque os caminhos às vezes são muitos, mas que estão dizendo coisas parecidas com as nossas, pelo menos em sentido, em significado, em objetivo, que não é apenas manipular as pessoas, mas sim ajudá-las a sair do buraco por elas mesmas, né? Então, hoje tem um acesso. Imagina, o Tom tem um vídeo aí que ele está falando exatamente, acabei de ver ele falando com a. Ele deu uma entrevista grande aí num podcast grande americano, de novo, é a terceira entrevista na sequência, da doutora Bialik, é uma ótimo. neurocientista, e também ela participou daquele seriado Big Bang Theory, era um dos personagens, Sei, era a mulher sei, do sei, Sheldon, sei. e Ótimo, ela, ótimo. ela fez uma entrevista ótima com ele, e ele Ah, trata legal. exatamente destas coisas sobre isso. Então tá bem atual, o papo está muito interessante, foi uma das pessoas mais inteligentes e que entende do que está acontecendo e do que o Tom está falando, porque tem muita gente que entrevista ele e não faz a menor ideia do É, ouro que tem na mão, imagino. entendeu? E não É, faz as melhores perguntas, mas ela imagino. colocou muita pergunta boa, muita pergunta boa. E, bom, de qualquer forma, esta questão do jovem, né, da oportunidade para o jovem começar a crescer num ambiente melhor, né, que dê mais suporte aí na direção certa e simplesmente não mastigue, mas de qualquer forma, o sistema é inteligente e se ele estava fazendo assim até agora, é porque nós estamos fazendo assim, porque não tínhamos condição de fazer outra coisa. E hoje temos. E a internet, essa condição que o próprio Tom estava falando e eu acabei perdendo o fio da meada, ele estava dando um exemplo disso. Ele falou: o Buda, sei lá, subia em cima de uma pedra e falava com, sei lá, 50 pessoas, no É, máximo, 60 é, pessoas, sabe? E era uma exato. coisa de fala com um aqui, aí viaja, vai até outro lugar, fala com outro lá, tenta criar alguns discípulos, né? Jesus Cristo não é diferente disso, para que faça a passagem da mensagem, e aí você fica na mão de pessoas que entenderam aquilo parcialmente
e que ao longo do tempo vão distorcendo e somando distorções, e aquilo vai se perdendo. Então, assim, quantas pessoas ouviram estas pessoas aí importantíssimas, esses seres, na origem? Quantas? Muito poucas, muito poucas. sim, Hoje em dia, você tem a oportunidade de ver coisas e muitas pessoas verem aquilo, né? Você vê, o Tom está falando de alguma, não estou comparando, pelo amor de Deus, mas estou comentando aqui. O Tom está falando de coisas para ajudar a esclarecer as pessoas da realidade. Ele falou num podcast, um mês depois tem 2 milhões de views. sim, é outra coisa. Então, isso É, ajuda, né? A pessoa só não vai atrás se não quiser. É uma escolha sim, dela. sim. Hoje você tem vários tipos de terapias que não existiam, né? Essas terapias holísticas, as pessoas estão se curando de feridas emocionais que não eram curadas, que não eram acessadas. Só um ou outro que ia fazer uma terapia aqui, outra ali. Hoje você faz até online. Eu estou fazendo uma experiência de fazer uma terapia, eu, com o próprio chat GPT, estou adorando, estou achando ótimo, está me dando respostas maravilhosas, né? Eu gosto muito do Jung, então pedi para ele treinar, ser um terapeuta junguiano, e ele tem me ajudado bastante a entender muita coisa do meu próprio campo emocional. Que ideia E legal. ótimo, eu estou adorando, porque você direciona ali, ó, seja um terapeuta junguiano, estude profundamente sobre simbologia, interpretações, seja lá o que você esteja mais interessado, e ele faz aquilo e você vai aprimorando ali, trabalhando com ele. E a gente está falando aqui de metáfora, então hoje eu e o Mário também, assim, a gente usa muito essa metáfora, e eu acho que essa metáfora que a gente tem hoje da tecnologia seja a que mais se aproxima da realidade. Então, a própria evolução humana está nos permitindo que a gente compreenda melhor essa a nossa própria essência. Porque você, antigamente, chamar o mundo de ilusão era uma coisa muito estranha, né? Como que é uma ilusão? A pessoa, tô vendo, tô sentindo, tô mordendo, né? Tô apalpando. E hoje em dia você faz isso através de uma máquina, né? Você entra numa realidade virtual e você parece que está fazendo um monte de coisa, mas você sabe que não está na realidade. Então é uma comparação muito boa, né? Essa da realidade virtual com a nossa própria realidade, né? Então você é aquele que colocou o óculos, a consciência é aquela que colocou o corpo, né, para viver essa experiência. A inteligência artificial nos mostra muito como a nossa inteligência funciona. Então, ela está espelhando cada vez mais a nossa própria inteligência, a nossa própria mente. E a gente sabe que a gente não é aquela inteligência artificial, assim como a gente está entendendo que a gente não é a nossa mente. E que durante muito tempo, a gente se identificou como sendo a mente. Né? A gente falou na outra semana sobre o penso, logo existo. Então, a gente sempre foi muito identificado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e hoje a gente está tendo a possibilidade de saber que a gente não é os nossos pensamentos nem os nossos sentimentos. A gente está por trás disso tudo. Então, essa tecnologia que eu considero que está sendo disponibilizada para isso, esse é o objetivo maior, ela vai facilitando principalmente os mais jovens, né, que já estão nascendo dentro disso. Né? Então, não é muito estranho para um garoto, para uma garota de 14, 15, 16 anos, você falar que ela está dentro de uma realidade virtual. Né? E para um jovem de 50, 100 anos atrás, isso seria muito complicado. Essa, essa tecnologia está abrindo isso. Né? Isso que eu acho que é o melhor que ela está fazendo por nós, além de, claro, todos os confortos e progressos que a gente está tendo com ela. Você comentou um ponto curioso agora. Eu me lembro de uma postagem. Eu não faço postagem, né? Então sempre tem alguma relacionada. Eu vi uma entrevista, um trecho de uma entrevista acho que para o lançamento desse último Matrix que fizeram um atualizado Ah, recente. Eles fizeram com o Keanu Reeves e aquela moça, que eu não vou lembrar o nome, que é a parceira dele, a Trinity, lá sei, do eu sei quem é, personagem. sei, E eu eles não sei o estavam os nome dois dela. ali conversando,
Bom, a esta altura, o filme Matrix está muito mais bem compreendido do que já foi na época, né? Sim, E a claro. entrevista estava sendo uma entrevista de bom nível. E alguém gerou alguma pergunta lá e o Neo, né, o personagem, o ator do personagem principal lá do Neo, estava falando o seguinte, que ele estava num jantar com um diretor de cinema, amigo dele, e que tinha filhos jovens, né? E estavam na mesa também, estavam lá conversando e jantando e batendo papo. E aí falaram alguma coisa do filme Matrix, que foi lançado em 93, né? Não é coisa nova. Não é coisa Não. nova. Se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, foi em 93. É década Mas de 90. Não sei se foi se não 93, foi, mas foi é por década de aí. 90. Então, assim, a gente fala, porque assim, é um filme tão marcante, eu já assisti algumas vezes, como você falou, também já assisti várias, mas assim, é uma coisa tão importante, tão recente, que eu não faço essa ideia de que está tão longe no tempo. E a resposta É, dele foi a seguinte: a pergunta foi no seguinte sentido: o diretor falou para. Começaram a falar do filme, claro, né? O cara era diretor de cinema e ele é ator do filme, começaram a falar do tema. E aí o diretor falou: acho que seria interessante você explicar para as crianças, né, para os jovens lá, do que nós estamos falando aqui, porque eu acho que eles nem conhecem o filme mesmo. Não conhecemos, do que se trata? Imagina os jovens, né, não eram adolescentes, não sabiam o que era o filme Matrix. Eu não sei o que esses jovens estão fazendo aí, mas tudo bem, é possível. O que ele quis dizer é que, assim, está fora, eles já nasceram fora do range, né? sim, Eles não viram aquilo no original, não estavam nem vivos e não sabiam o que era. E foi antes do relançamento, né? Aí ele começou a explicar para os filhos do diretor do que você trabalha. É um filme onde as pessoas vivem numa realidade, mas descobrem que estão numa realidade virtual, e aí tentam fugir dessa realidade virtual e ir para a realidade real, não sei o quê. Aí ele mais ou menos deu uma palha sobre o enredo do filme. Daí diz que viraram para ele os rapazes, mas e daí? Qual é o. Porque estavam vendendo o filme como se fosse uma coisa fantástica, né? sim, Ele falou, só por sim. isso, é óbvio que a realidade é virtual. Qual é a É, dúvida? Não entendo. Por que precisa fazer um filme disso? mas exatamente, exatamente. Ótimo exemplo, porque, na verdade, fica muito mais fácil, né? Para essa compreensão, vai ficando cada vez mais fácil, porque a tecnologia está aí disponível para todos. Então, se você já nasce com o celular na mão praticamente, né, aquilo se torna uma coisa banal para você e óbvia, né? E o que não era para a gente há muitos anos atrás, até mesmo quando o filme foi lançado, né? A gente ficou muito surpreso, eu demorei muito para entender aquele filme, tive que rever muitos anos depois e algumas vezes para poder aceitar aquelas ideias que estavam ali, e hoje dá para compreender muito bem, né, por conta de toda essa tecnologia que a gente tem, né? Não é nenhuma surpresa eu colocar um óculos e estar em outro planeta agora, vivendo, jogando com outras pessoas, fazendo outras coisas, como se eu estivesse na sala da minha casa. Isso não tem nada de surpreendente mais para ninguém, né? Então é perfeitamente possível que essa realidade funcione dessa maneira, do ponto de vista do nosso ser real, de quem nós somos, que esteja participando dessa realidade aqui, dessa maneira, com uma tecnologia ainda mais avançada do que essa que a gente já tem, né? E que a gente está caminhando cada vez mais para ter, né? A gente está evoluindo de uma maneira que a gente vai conseguir reproduzir sons, a gente já reproduz, mas cheiros e paladar e toque. Eu acredito que em breve a gente vai ter uma realidade que a gente consiga reproduzir isso tudo, sem que você esteja realmente naquele lugar, né? Talvez você possa tomar um café no, no, numa cafeteria em Paris, estando no Rio de Janeiro, entendeu? E sentir o gosto do café. Existe uma Tá, palavra perfeita para isso que se chama renderizar, né? exatamente. Renderizar é uma palavra que não é nova, mas ela começou dentro do ramo da informática, que era quando começaram a criar aquelas primeiras redes, eu não lembro como é que chama, que é aqueles pontos e linhas, né? Porque é uma forma de
de criar imagens, para começar, né, na época, criar imagens 3D de projeto para pontes, para edifícios, né? sim, Então você faz são pontos ligados por barras, que é a forma mais simples de construção, e você constrói contornos com base em pontos, ligando todos os pontos uns aos outros com barras, e isso no software, né? Para você não sim, consegue simular partícula por partícula, você simula a superfície e as propriedades. E aí, quando você fazia a conexão e gerava uma imagem, que no começo era super tosca, assim, toda fracionada, parecia uma espécie de diamante, assim, cheio de coisas, né? Você tinha a cheio de sua cara e corte. eram pontos ligados por barrinhas. Sim, E aí ele lembro. pegava esse básico e gerava uma imagem com maior definição. Então ele pegava aquela estrutura e renderizava. Então renderizar é pegar os dados brutos e transformar em imagem. Depois, renderizar é transformar em imagem e som. Então você consegue criar filmes, vídeos, né? E no nosso caso, na nossa realidade super 20K, né, HD, né, criada pela fonte, a renderização inclui os cinco sentidos e a habilidade de controlar de dentro, imersivamente. Eu sinto como se eu estivesse atrás dos olhos e dos ouvidos, né, eu tenho aquela sensação que estou dentro do personagem, Sim, sim. percebendo pelos órgãos dele, mas na verdade está sendo tudo renderizado na nossa própria consciência, no ser que somos, e esse aí é um grande salto, né? Que ele não começa aí, na verdade. Minha primeira descoberta foi porque você olha e você fica assumindo que você vê, que você ouve, que você cheira, que Sim, você é que sente, está tudo que lá de você, fora, né? que você é o É, corpo e está captando as coisas como elas são. Depois que você se toca que os olhos captam luz, transformam em eletricidade e mandam para a parte de trás do cérebro. Os ouvidos fazem a mesma coisa. E o nariz, sim. a boca e a pele, todos esses órgãos captam, transformam sinais elétricos, mandam para o cérebro. E o dia que eu entendi que o cérebro é que reconstruía tudo isso lá dentro dele, eu ainda estava me achando, eu ainda era materialista, né, no fundo. E eu já levei um É. chute na bunda, literalmente, porque foi um susto enorme. Eu falei, poxa, eu não vejo nada, não ouço nada. Tudo está sendo É. criado no escuro e no silêncio, dentro da caixa, né? E aí tive que dar um passo adiante. Não, não, nem o cérebro, né? Porque tudo que você percebe não é você. O que você é aquilo que percebe. É lá que está sendo percebido. Aonde é isso? Né? E aí é que é o grande passo, né, de você realmente despertar e descobrir o que você é, né, e que não tem nada a ver com o personagem, exceto que você está pilotando, ou está experimentando através dessa renderização mágica que está ocorrendo na consciência. Mas, inicialmente, o primeiro passo é passar para o ser materialista, que você não está vendo nada diretamente, nem nenhum dos outros sentidos, mas está reconstruindo tudo. Isso aí já é um choque que chega para a pessoa no primeiro momento. É, Não é pouca sim. coisa, cara. Não é porque eu passei por isso, eu me Não, lembro. Eu é do difícil. Não, susto. é difícil. Eu ainda brigo com isso um pouco, às vezes. Não, é aqui, é dentro, e você projeta para fora. Mas como é que a gente vê tão nítido? É uma coisa que você foi acostumado desde criança a acreditar naquilo, né? Então, é uma crença muito profunda que todos nós temos. Para essa realidade funcionar, ela precisa dessa crença, né? Então, a gente faz essa realidade funcionar desse jeito porque todo mundo acredita na mesma coisa. Mudar essa crença é, É assim, por isso que é, tem essa é, resistência enorme em mudar. Porque todo mundo exatamente. está tranquilo, com a mesma ilusão, mas todo mundo É, confortável, porque todos os outros pensam do mesmo jeito que eles. exatamente. Quem Você, sou eu para ser diferente é, aqui? não, e você, de uma certa forma, está alimentando que essa realidade funcione assim. A tua crença faz com que a realidade Claro, funcione dessa ela maneira, vai ficando mais né? Então, sólida à todos medida que nós mais gente estamos acredita nela. alimentando uma realidade que a gente hoje acha que é de um jeito, mas que a gente pode modificar, né, da mesma maneira, né, que não precisa ser assim para sempre. E isso que a É gente isso está aí, fazendo através do autoconhecimento, né? A é isso partir aí, do momento que a gente consegue mudar as nossas crenças, a gente começa a mudar a própria realidade, é isso né? aí. Que a gente é que cria. Beleza.
Eu espero que todos que nos acompanharam hoje achem este papo. Se achar metade do que eu achei interessante o papo, já vou ficar feliz que conseguimos, né, despertar um Sim, interesse aí das pessoas, porque realmente é muito um ótimo. tema muito gostoso, muito interessante, tudo a ver com as regras do jogo da vida que nós estamos Sim, discutindo aqui. E lembrando, a gente começou falando das similaridades e diferenças entre Matrix e o filme e o mito da caverna. Tem muito a ver, mas tem pontos diferentes. E tentando conectar isso com a nossa realidade, né, que a gente costuma explicar aqui, que é um videogame, que é virtual, e compreender tudo isso vai nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, a viver melhor, porque a gente vai deixar de ter determinadas ilusões a respeito que não vão ser atendidas porque são ilusões, começar a compreender melhor o que realmente ocorre, como funciona, e isso vai nos dar melhor qualidade de vida e nos vai permitir, portanto, ser mais felizes, que é o nosso objetivo aqui. A gente não quer entristecer ninguém, a gente quer que as pessoas descubram formas de ser mais felizes enquanto vivendo aqui, jogando este jogo. Muito isso obrigado a aí. todos, obrigado, Zeca. Fique à vontade para falar É alguma isso. coisa. É só assim, acho que a gente pode criar novas realidades, né? Vamos embora criar novas realidades. É isso Essa aí. aí Que tem já tudo a ver deu. com sonhar, inclusive. Exatamente. É isso Que aí. bom, Mário. Achei ótimo também. Até semana que vem. Muito obrigado. Um Obrigado, Zeca. abraço. Obrigado a todos. Foi um prazer estar de novo aqui. Esperamos que tenha sido útil. Até a próxima. Forte abraço. Até a próxima. Para você também. Um abraço.